E se o seu chefe milionário ouvisse você confessando para sua amiga que ainda é virgem? Foi exatamente isso que aconteceu com Giovanna. Ela achou que tinha desligado a chamada, mas Marco escutou tudo. E o pior, ele ficou obcecado por ela naquele momento. Mas conquistar uma mulher que tem princípios firmes e não se entrega fácil não seria nada simples. Prepare-se para uma história cheia de tensão, ciúmes, desejo e uma decisão que vai testar o amor dos dois até o limite. Será que eles vão conseguir resistir? Fica comigo até o final porque essa história vai te surpreender. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Giovanna Neres organizou os últimos documentos do dia enquanto verificava o relógio. Já passava das 6 da tarde e o escritório estava praticamente vazio. Ela adorava aquele silêncio do fim do expediente, quando podia finalizar as tarefas sem interrupções. Seu telefone vibrou na mesa e o nome de Manuela apareceu na tela. Ela sorriu ao atender a videochamada da melhor amiga. Finalmente, achei que você tinha me esquecido. Manuela reclamou do outro lado da linha, sua voz ecoando no fone de ouvido de Giovanna. Desculpa, Manu. O dia foi uma loucura aqui. O Marco me pediu 1000 coisas e eu nem vi o tempo passar. Giovanna respondeu enquanto empilhava alguns papéis. Esse seu chefe milionário te sobrecarrega demais, viu? Você precisa de uma vida além desse escritório. Giovanna deu uma risada curta. Não é sobrecarga, é trabalho. E eu gosto do que faço. Tá bom, mas me conta, como foi o date de ontem com aquele cara do aplicativo? Giovanna fez uma careta. Um desastre total. O cara passou o jantar inteiro falando de si mesmo e no final ainda tentou me convencer a ir para o apartamento dele. Que horror! E você? Óbvio que não fui. Dei uma desculpa qualquer e vim embora. Manuela soltou um suspiro prolongado. Gi, você precisa relaxar um pouco. Nem todo cara quer só aquilo, sabe? Giovanna olhou para a tela do computador e viu que a reunião com Marco ainda mostrava conexão ativa. O ícone indicava que a chamada continuava ligada. Ela franziu a testa e clicou no botão vermelho para encerrar. A tela escureceu e ela voltou sua atenção para Manuela. Eu sei disso, Manu, mas é que eu tenho meus planos e minhas escolhas. Não vou mudar só porque todo mundo acha que eu deveria. Planos? Que planos? Giovanna inspirou devagar. Era sempre difícil explicar aquilo sem soar antiquada ou esquisita. Olha, você sabe que eu sempre fui diferente nesse aspecto, né? Eu quero que minha primeira vez seja especial, com alguém que eu realmente ame e que me ame de volta. De preferência, depois de casar. Espera, você ainda é virgem? Sim, ainda sou. E não é porque faltou oportunidade, Manu. É porque eu escolhi esperar pela pessoa certa. Pela pessoa que vai querer construir algo de verdade comigo, entende? Manuela ficou em silêncio por alguns segundos. Gi, eu te admiro tanto por isso. De verdade. É só que eu fico preocupada de você acabar sozinha por ser tão exigente. Prefiro ficar sozinha do que me entregar para alguém que não vale a pena. Minha primeira vez vai ser especial. Vai ser com amor. Vai ser depois de um compromisso sério. E se isso me faz exigente, então que seja. As duas continuaram conversando por mais alguns minutos sobre outros assuntos antes de se despedirem. Giovanna desligou a chamada e guardou o celular na bolsa. Olhou ao redor do escritório vazio e suspirou. Às vezes, ela mesma se questionava se não estava sendo radical demais, mas sempre voltava à mesma conclusão. Aquilo era importante para ela e ela não abriria mão. No andar de cima, Marco Almeida ainda estava sentado em sua cadeira de couro, completamente imóvel. Seu coração martelava no peito e suas mãos suavam. Ele havia acabado de ouvir toda a conversa de Giovanna com a amiga. Quando ela achou que tinha desligado a reunião, a linha continuou aberta do lado dele. Ele deveria ter avisado, deveria ter se manifestado, mas ficou paralisado. E então, ouviu tudo. Marco passou a mão pelos cabelos escuros, tentando processar o que acabara de descobrir. Giovanna, sua assistente há 4 meses, aquela mulher competente e dedicada que ele via todos os dias, era virgem. E não por falta de opção,
mas por escolha, porque ela tinha valores, princípios, porque ela queria algo real e verdadeiro. Ele sempre a achara bonita, é claro. Era impossível não notar os olhos castanhos expressivos, o sorriso sincero, a forma como ela mordia o lábio quando estava concentrada. Mas Marco sempre manteve distância profissional. Ela era sua funcionária, e ele nunca se envolveu com mulheres do trabalho, apesar das histórias que circulavam sobre sua vida pessoal agitada. Mas agora, depois de ouvir aquela confissão, algo mudou dentro dele. Era como se tivesse descoberto um tesouro raro, algo precioso que ninguém mais sabia que existia. Giovanna não era como as outras mulheres que passavam pela sua vida. Ela era diferente. Ela era especial. Marco desligou o computador e ficou olhando para a tela escura. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu verdadeiramente interessado em alguém. Não era apenas atração física, era algo mais profundo. Era admiração, respeito, curiosidade genuína. Ele queria conhecê-la melhor. Queria entender o que a fazia ser tão firme em suas convicções. Queria descobrir que outras surpresas ela guardava. Mas como fazer isso sem parecer invasivo? Como se aproximar dela de forma natural depois de ter descoberto um segredo tão íntimo? Marco levantou e caminhou até a janela do escritório, observando a cidade iluminada lá embaixo. Amanhã seria um novo dia e ele teria que agir como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro dele já sabia que nada mais seria como antes. Giovanna Neres havia acabado de se tornar muito mais do que apenas sua assistente executiva. Ela havia se tornado a mulher mais fascinante que ele já conhecera. Na manhã seguinte, Giovanna chegou ao escritório no horário de sempre, carregando sua bolsa e um café. Ela cumprimentou os colegas pelo caminho e seguiu para sua mesa, bem em frente à sala de Marco. Ligou o computador e começou a organizar a agenda dele para aquele dia. Reunião com investidores às 9, almoço com o departamento financeiro ao meio-dia, videoconferência com a filial de São Paulo às 3 da tarde. A porta da sala de Marco se abriu e ele apareceu com um sorriso diferente no rosto. Bom dia, Giovanna. Ela ergueu os olhos e respondeu educadamente. Bom dia, Sr. Almeida. Seu café está na sua mesa e os relatórios que pediu ontem já estão impressos. Você é muito eficiente. Ele se aproximou da mesa dela, apoiando as mãos sobre o tampo de vidro. Obrigado por cuidar de tudo. É meu trabalho, Sr. Almeida. Marco observou o rosto dela por alguns segundos, como nunca havia reparado nos detalhes antes. A forma delicada como ela digitava, a concentração nos olhos castanhos, o jeito que mordia levemente o lábio inferior quando estava focada em algo. Que tal almoçarmos juntos hoje? Podemos discutir os novos projetos em um ambiente mais tranquilo. Giovanna finalmente olhou para ele surpresa. A reunião de almoço não é com o pessoal do financeiro? Posso remarcar, prefiro almoçar com você. Ela sentiu um frio na barriga, mas manteve a compostura. Obrigada pelo convite, mas acho melhor manter a reunião agendada. É importante. Marco assentiu devagar. Tudo bem, mas fica o convite para outro dia. Durante as semanas seguintes, Marco começou a demonstrar um interesse que deixava Giovanna cada vez mais confusa e desconfortável. Ele arranjava desculpas para conversar com ela sobre assuntos que não tinham nada a ver com trabalho. Perguntava sobre seus finais de semana. Elogiava seu cabelo, suas roupas, seu perfume. Giovanna, esse vestido azul ficou muito bem em você, ele comentou certa manhã, quando ela chegou usando um vestido simples. Obrigada, Sr. Almeida, ela respondeu secamente, sentando-se em sua cadeira. Sabe, estava pensando aqui. Tem uma exposição de arte inaugurando neste sábado. Você gostaria de ir comigo? Giovanna prendeu a respiração antes de responder. Sr. Almeida, com todo respeito, eu prefiro manter nossa relação estritamente profissional. Não me sinto confortável misturando trabalho com vida pessoal. Mas não precisa ser nada demais, só 2 colegas aproveitando um programa cultural. Eu agradeço, mas não. A resposta foi firme e definitiva. Marco não desistiu facilmente. Na semana seguinte, uma caixa de bombons importados apareceu na mesa de Giovanna com um cartão que dizia: para adoçar seu dia, Marco.
Ela pegou a caixa e foi até a sala dele. Senhor Almeida, não posso aceitar isso, disse ela colocando a caixa sobre a mesa dele. Por que não? É só um presente. Por que não é apropriado? O senhor é meu chefe e eu sou sua funcionária. Presentes desse tipo podem ser mal interpretados. Marco se levantou e contornou a mesa, ficando próximo a ela. E se eu dissesse que quero que seja mal interpretado? Que estou interessado em você de verdade? Giovanna deu um passo para trás, mantendo a distância. Então eu diria que o senhor está confundindo as coisas. Eu trabalho aqui há tempo suficiente para ouvir comentários no escritório. Sei que o senhor tem uma vida social movimentada e já saiu com várias mulheres. Não pretendo ser apenas mais uma conquista passageira para alimentar seu ego. As palavras dela foram duras, mas Marco não se ofendeu. Pelo contrário, admirou ainda mais a sinceridade e a coragem dela. Você está certa sobre meu passado, mas as coisas mudaram. Você é diferente, Giovanna. Diferente como? Diferente até conseguir o que quer e depois partir para a próxima? Ela cruzou os braços, desafiadora. Não é assim. Eu realmente quero te conhecer melhor. Quero ter a chance de mostrar que sou mais do que você pensa. Desculpe, mas não estou interessada. Giovanna saiu da sala antes que ele pudesse responder. Os dias foram passando e Marco continuava tentando. Sempre educado, sempre respeitoso, mas persistente. Ele nunca havia se esforçado tanto por uma mulher na vida. Geralmente bastava um convite, um sorriso charmoso e pronto. Mas Giovanna era um enigma que ele não conseguia decifrar. Durante o expediente, porém, algo começou a mudar na percepção de Giovanna. Entre uma reunião e outra, ela descobriu que Marco tinha um lado que poucos conheciam. Ele doava grande parte de seu salário para instituições de caridade, visitava orfanatos nos fins de semana, tinha uma relação próxima e afetuosa com a mãe viúva. Sua mãe ligou há pouco. Disse que você esqueceu o almoço de domingo na casa dela. Giovanna comentou certa tarde, repassando os recados. Marco sorriu com ternura. Minha mãe é muito importante para mim. Desde que meu pai morreu, faço questão de estar presente sempre. Giovanna sentiu algo se mover dentro dela. Aquele não era o comportamento de um conquistador sem coração. Sinto muito pelo seu pai. Obrigado. Ele me ensinou tudo sobre respeito, família e valores. Às vezes, eu erro, reconheço, mas tento honrar o que ele me ensinou. Naquele momento, Giovanna viu Marco com outros olhos. Ele não era apenas o CEO milionário e sedutor. Havia profundidade, sensibilidade e bondade escondidas sob aquela fachada confiante. Mas ainda assim, ela se protegeu emocionalmente. Homens como ele não mudavam do dia para a noite. Ele logo se cansaria dela e partiria para outra mais acessível. Giovanna, Marco a chamou quando ela já estava de saída naquela tarde. Eu sei que você não acredita em mim agora, mas eu vou provar que sou diferente do que você pensa. Pode levar o tempo que for necessário. Ela olhou para ele sem responder e seguiu para o elevador, mas durante todo o caminho até em casa, não conseguiu parar de pensar nas palavras dele. E isso a assustava mais do que ela gostaria de admitir. 3 semanas depois, o evento corporativo estava marcado para uma sexta-feira à noite. Era a celebração anual da empresa, reunindo investidores, parceiros e toda a equipe executiva. Giovanna não queria ir inicialmente, mas como assistente de Marco, sua presença era praticamente obrigatória. Ela escolheu um vestido preto elegante, simples, mas sofisticado, e prendeu o cabelo em um coque baixo. Nas últimas semanas, Marco havia continuado suas tentativas de conquistá-la, sempre respeitoso, mas persistente. Giovanna mantinha a distância profissional, mas não podia negar que ele estava começando a ocupar seus pensamentos mais do que deveria. Quando chegou ao salão do Hotel 5 Estrelas, onde aconteceria o evento, ficou impressionada com a decoração luxuosa. Lustres de cristal pendiam do teto, mesas com toalhas brancas impecáveis estavam dispostas estrategicamente pelo ambiente, e um quarteto de cordas tocava música clássica ao fundo. Giovanna, você está linda! Marco apareceu ao lado dela, impecável em um terno azul marinho que valorizava seus olhos escuros. Obrigada, Sr. Almeida.
O evento está incrível. Marco. Pelo menos hoje, fora do escritório, você pode me chamar de Marco, não pode? Ele sorriu de forma tão genuína que ela não teve coragem de recusar. Tudo bem, Marco. Ele ofereceu o braço para ela. Venha, vou te apresentar algumas pessoas importantes. Giovanna hesitou por um segundo antes de aceitar. A noite transcorreu tranquilamente, com Marco circulando entre os convidados, sempre mantendo Giovanna por perto. Ela conversou com diversos executivos, impressionou alguns investidores com seu conhecimento sobre os projetos da empresa e até relaxou um pouco com uma taça de champanhe. Foi então que ela viu. Uma mulher deslumbrante se aproximou de Marco. Cabelos loiros perfeitamente escovados caíam em ondas sobre seus ombros. O vestido vermelho justo marcava cada curva de seu corpo escultural e ela usava um colar de diamantes que provavelmente custava mais do que o carro de Giovanna. Marco, quanto tempo! A mulher praticamente se jogou nos braços dele, beijando-o perigosamente próximo aos lábios. Rebeca, que surpresa vê-la aqui! Marco respondeu educadamente, mas Giovanna notou um certo desconforto em sua voz. Surpresa boa, espero. Rebeca tocou o braço dele de forma íntima, seus dedos deslizando lentamente pelo tecido do paletó. Você está ainda mais bonito do que da última vez que nos vimos. Giovanna sentiu algo estranho no peito. Uma pontada aguda, incômoda, que a fez apertar a taça com mais força do que o necessário. Era uma sensação desconhecida e perturbadora. Rebeca, esta é Giovanna Neres, minha assistente executiva. Marco tentou incluí-la na conversa, mas a loira mal olhou em sua direção. Ah, que gracinha! Oi, querida! O tom condescendente de Rebeca deixou claro que ela não considerava Giovanna uma ameaça. Ela voltou toda a sua atenção para Marco. Sabe, eu estava pensando em você esses dias. Lembrei daquele jantar romântico que tivemos. Foi tão especial. Marco mudou o peso de uma perna para outra, visivelmente desconfortável. Rebeca, isso foi há muito tempo. E daí? Bons momentos não têm prazo de validade. Ela riu de forma melodiosa, jogando os cabelos para trás. Que tal repetirmos? Podemos jantar amanhã, só nós dois, como nos velhos tempos. Giovanna não conseguia parar de observar a cena. Rebeca era tudo o que ela não era. Sofisticada, confiante e experiente. Era óbvio que ela e Marco tinham um passado. Óbvio que ela sabia exatamente como seduzi-lo. E o pior, Marco não estava mandando ela embora. Na verdade, estou ocupado ultimamente. Marco tentou se desvencilhar, mas Rebeca segurou seu braço. Ah, qual é? Você sempre arranja um tempinho. Somos velhos amigos, não somos? Ela piscou de forma provocante. Ou podemos ser mais que isso se você quiser. Giovanna sentiu o estômago revirar. Não conseguia mais ficar ali, assistindo aquela mulher praticamente se oferecendo para Marco na frente dela. Ela colocou a taça sobre uma mesa próxima e murmurou uma desculpa qualquer sobre precisar ir ao banheiro. Enquanto caminhava pelo salão, sentindo o calor subir pelo pescoço e rosto, tentava entender o que estava acontecendo com ela. Por que se importava tanto? Por que doía ver Rebeca tocando Marco daquele jeito? Ela mesma havia rejeitado todas as investidas dele nas últimas semanas. Não fazia sentido se sentir assim. Mas fazia. E ela sabia exatamente por quê, mesmo que não quisesse admitir. Giovanna estava com ciúmes. Chegou ao banheiro e se apoiou na pia, olhando seu reflexo no espelho. Você é uma idiota, Giovanna Neres, murmurou para si mesma. Uma completa idiota. Como havia deixado isso acontecer? Como havia se permitido desenvolver sentimentos por Marco Almeida? Ele era seu chefe, tinha um passado repleto de mulheres como Rebeca, e ela havia jurado para si mesma que não seria apenas mais uma. Inspirou profundamente algumas vezes, tentando se recompor. Retocou o batom e voltou para o salão, decidida a manter a compostura pelo resto da noite. Quando voltou, procurou Marco com os olhos. Ele ainda estava no mesmo lugar, mas agora havia uma distância clara entre ele e Rebeca. Ela continuava falando animadamente, mas Marco olhava ao redor como se procurasse alguém. Seus olhos encontraram os de Giovanna do outro lado do salão. E então, aconteceu algo que fez o coração dela parar por um segundo.
Marco sorriu. Não foi o sorriso educado e formal que ele dava para os investidores. Não foi o sorriso charmoso que ele usava quando queria impressionar alguém. Foi um sorriso genuíno, caloroso, que iluminou todo o rosto dele. Um sorriso que dizia claramente: ainda bem que você voltou. Marco disse algo rápido para Rebeca e começou a caminhar em direção a Giovanna, ignorando qualquer coisa que a loira dissesse. Ele atravessou o salão inteiro, desviando de grupos de pessoas até chegar ao lado dela. Pensei que tivesse ido embora, ele disse baixinho, tão próximo que ela podia sentir o perfume dele. Só fui ao banheiro. Giovanna respondeu, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Que bom. Marco ficou em silêncio por um momento antes de continuar. Giovanna, eu quero que você saiba que Rebeca é passado. Um passado muito distante, aliás. Ela não significa nada para mim. Você não me deve explicações sobre sua vida pessoal, senhor Marco. Mas eu quero dar. Ele se aproximou mais um pouco, sua voz baixa e intensa. Porque você é a única pessoa aqui essa noite que realmente importa para mim. A única que eu queria ao meu lado. Giovanna sentiu as pernas bambas. Olhou nos olhos dele e viu sinceridade absoluta. Não havia jogos, não havia manipulação. Era apenas a verdade nua e crua. Naquele momento, em meio ao salão cheio de gente, com música tocando ao fundo e conversas acontecendo ao redor, Giovanna Neres finalmente admitiu para si mesma o que vinha negando há semanas. Ela estava se apaixonando por Marco Almeida, e mais assustador ainda, ele parecia estar se apaixonando por ela também. O evento terminou por volta da meia-noite. Giovanna procurou um táxi na saída do hotel, mas Marco apareceu ao seu lado antes que ela conseguisse chamar um. Deixa eu te levar para casa. Ele ofereceu as chaves do carro nas mãos. Não precisa, eu consigo um táxi. Giovanna, por favor. Já é tarde, e eu não vou ficar tranquilo sabendo que você está voltando sozinha. O tom dele não era de insistência inconveniente, mas de preocupação genuína. Ela hesitou, mas acabou concordando. Tudo bem. O carro de Marco era um sedã preto luxuoso, com interior de couro bege e cheiro de carro novo. Ele abriu a porta para ela antes de contornar e entrar do lado do motorista. Durante os primeiros minutos, dirigiram em silêncio, apenas o som suave do rádio preenchendo o espaço entre eles. Você se divertiu hoje? Marco perguntou, quebrando o silêncio. Foi interessante. Conheci muitas pessoas importantes. Mas você não gostou muito, gostou? Ele sorriu de canto como se soubesse exatamente o que ela estava pensando. Giovanna não pôde evitar um sorriso. Não é bem o meu ambiente, para ser sincera. Muita gente, muita formalidade. Eu entendo. Também não é o meu favorito, mas faz parte do trabalho. Ele fez uma pausa antes de continuar. Giovanna, sobre a Rebeca, eu realmente quero que você saiba que não há nada ali. Nós saímos algumas vezes no passado, mas nunca foi nada sério. Pelo menos não para mim. Marco, você não precisa me explicar sua vida amorosa. Mas eu quero. Ele reduziu a velocidade ao parar em um sinal vermelho e virou-se para olhá-la. Porque eu me importo com o que você pensa de mim. O coração de Giovanna acelerou. Por quê? Porque eu sou tão diferente das outras. Marco aspirou devagar, como se estivesse reunindo coragem. Porque você é a primeira mulher que me faz querer ser alguém melhor. A primeira que me desafia, que não cai aos meus pés no primeiro sorriso, que tem princípios e não abre mão deles por nada. Você é real, Giovanna. E isso é raro. Marco, eu sei que você conhece histórias sobre mim. Sei que não foi fácil para mim no passado manter relacionamentos sérios, mas foi porque eu nunca encontrei alguém que me fizesse querer isso de verdade. O sinal abriu, mas ele continuou parado, ignorando a buzina do carro atrás. Até você. Giovanna sentiu os olhos marejarem. Você não me conhece de verdade. Não sabe quem eu sou. Então me deixa conhecer. Me dá essa chance. Ele segurou a mão dela sobre o console entre os bancos. Por favor. O carro de trás buzinou novamente e Marco voltou a dirigir, mas não soltou a mão dela.
Giovanna olhou pela janela, vendo as luzes da cidade passarem rapidamente, tentando organizar seus pensamentos. Quando chegaram à frente do prédio dela, Marco estacionou, mas nenhum dos dois fez menção de sair do carro. Giovanna, eu preciso te contar uma coisa. A voz dele estava tensa, nervosa. E talvez você fique brava comigo, mas eu não posso continuar guardando isso. Ela se virou para ele, o coração disparado. O que foi? Lembra daquela tarde há alguns meses, quando você achou que tinha desligado nossa videochamada de trabalho? O sangue de Giovanna gelou. O quê? Você não tinha desligado. A linha continuou aberta do meu lado. Marco esfregou a nuca, claramente desconfortável. E eu ouvi sua conversa com a Manuela. Giovanna sentiu o rosto pegar fogo. Você ouviu? Tudo? Ouvi você contando que ainda é virgem, que quer esperar até o casamento, que está procurando alguém especial para se entregar. Ele olhou diretamente nos olhos dela. E foi naquele momento que tudo mudou para mim. Você ficou sabendo do meu segredo há meses e nunca me disse? A voz dela saiu mais alta do que pretendia. Eu sei, eu deveria ter contado antes, mas eu estava tentando encontrar a forma certa, o momento certo. Marco segurou as duas mãos dela agora. Giovanna, não foi a revelação em si que me atraiu. Foi a forma como você defende seus valores, como você sabe o que quer e não se deixa influenciar pelo que os outros pensam. Foi perceber que você é exatamente o tipo de mulher que eu sempre deveria ter procurado, mas nunca soube que existia. Giovanna tentou puxar as mãos, mas ele segurou com mais firmeza, não de forma agressiva, mas suplicante. Me perdoa por não ter contado antes. Me perdoa por ter invadido sua privacidade, mesmo que sem querer. Os olhos dele tinham um brilho de emoção. Mas não me peça para fingir que não me apaixonei por você. Porque eu me apaixonei, Giovanna. De verdade. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eram tantas emoções ao mesmo tempo. Raiva por ele ter guardado aquele segredo, vergonha por ele saber algo tão íntimo, medo de se machucar, mas também alívio. Alívio por não estar sozinha naquele sentimento. Eu não sei se consigo confiar em você, ela sussurrou. Então me deixa provar que você pode. Não estou pedindo que você diga sim agora para tudo. Estou pedindo uma chance de te mostrar que sou sincero, que eu respeito suas escolhas e seus valores, que eu quero estar ao seu lado do jeito que você permitir. Giovanna fechou os olhos, deixando o ar sair lentamente. Quando os abriu novamente, encontrou Marco olhando para ela com tanta intensidade e vulnerabilidade que sentiu seu coração amolecer. Se eu der essa chance e você me machucar, eu nunca vou te perdoar, ela disse, a voz trêmula. Um sorriso lento e genuíno se formou no rosto dele. Eu não vou te machucar. Eu prometo. E você precisa respeitar meus limites. Todos eles. Eu respeito. Vamos no seu ritmo, do seu jeito. Giovanna limpou as lágrimas com as costas da mão. Então, tudo bem. Podemos tentar. Marco soltou as mãos dela apenas para segurar seu rosto com delicadeza. Posso te beijar? Ela assentiu, incapaz de falar. O beijo foi suave, cuidadoso, como se ele estivesse segurando algo precioso que poderia quebrar a qualquer momento. Os lábios dele eram macios contra os dela, e Giovanna sentiu borboletas no estômago. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então agora você é oficialmente minha namorada? Marco perguntou brincalhão. Oficialmente. Ela riu, ainda um pouco tímida. Melhor notícia que eu já recebi na vida. Giovanna saiu do carro sentindo-se leve, como se estivesse flutuando. Antes de fechar a porta, se inclinou para dentro. Marco? Sim? Obrigada por esperar por mim, por não desistir. Eu esperaria o tempo que fosse necessário. Ela subiu para seu apartamento com o coração transbordando. Ao entrar e se jogar no sofá, pegou o celular e ligou para Manuela. Manu, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. E pela primeira vez em muito tempo, Giovanna Neri se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, finais felizes realmente existissem. Os primeiros meses de namoro foram como um sonho. Marco se revelou o namorado mais atencioso que Giovanna poderia ter imaginado.
Ele a levava para jantares românticos em restaurantes aconchegantes, sempre escolhendo lugares tranquilos onde pudessem conversar sem interrupções. Aos sábados, faziam passeios no parque, caminhavam de mãos dadas, enquanto conversavam sobre tudo e sobre nada. Um domingo especial, Marco a levou para conhecer sua mãe. Dona Teresa era uma senhora doce de cabelos grisalhos, que recebeu Giovanna com abraços calorosos e um almoço caseiro delicioso. "Meu filho está diferente desde que começou a namorar você", Dona Teresa comentou enquanto serviam a sobremesa. "Nunca vi ele tão feliz e tranquilo." Giovanna sorriu, sentindo o rosto esquentar. "Ele também me faz muito feliz." Marco segurava sua mão por baixo da mesa, apertando de leve como se quisesse confirmar que aquilo tudo era real. No trabalho, eles mantinham o profissionalismo, mas era impossível esconder os olhares apaixonados e os sorrisos cúmplices. Manuela vibrava com cada atualização que Giovanna dava sobre o relacionamento. "Eu sempre soube que vocês tinham química. Desde o primeiro dia que você reclamou dele, eu sabia", Manuela dizia ao telefone animada. "Você não sabia de nada, mentirosa." Giovanna ria jogada na cama do seu quarto. "Sabia sim. Ninguém reclama tanto de alguém se não estiver interessada." Mas conforme o tempo passava, algo começou a mudar. Os beijos que antes eram doces e castos foram se tornando mais intensos, mais urgentes. As mãos que antes se limitavam a segurar ou tocar o rosto, agora exploravam com mais ousadia, deslizando pelas costas, pela cintura, pelos cabelos. Uma noite depois de um jantar especial, Marco e Giovanna estavam no sofá do apartamento dele. A televisão estava ligada, mas nenhum dos dois prestava atenção no filme. Eles se beijavam de forma cada vez mais apaixonada, os corpos se aproximando naturalmente. As mãos de Marco subiram pela lateral do corpo dela, parando logo abaixo dos seios. Giovanna sentiu um calor intenso se espalhar por todo o corpo, uma sensação nova e avassaladora. Ela ofegou contra os lábios dele. "Giovanna", Marco sussurrou a voz rouca, "se você quiser que eu pare é só dizer." Mas ela não queria que ele parasse. Pela primeira vez, desde que começaram a namorar, Giovanna se sentiu dividida entre sua razão e seu desejo. O corpo dela gritava para continuar, para se entregar a aquele homem que ela amava. Mas sua mente lembrava dos planos que fez para si mesma, dos valores que sempre foram tão importantes. "Não para", ela pediu, puxando-o para mais perto. Os beijos ficaram ainda mais intensos. Marco a deitou no sofá, posicionando-se sobre ela, tendo cuidado para não colocar todo o peso do corpo. As mãos dele exploravam com mais liberdade agora, e Giovanna sentia cada toque como se fosse fogo na pele. De repente, Marco parou. Ele se afastou um pouco, a respiração pesada, os olhos escuros de desejo. "Não podemos", ele disse, ajeitando os cabelos em frustração. "Não assim." Giovanna sentou-se, ajeitando a blusa que tinha subido. "Marco, eu prometi respeitar seus limites, e eu vou cumprir mesmo que esteja me matando por dentro." Ele sorriu de forma torta, tentando aliviar a tensão. "Você não faz ideia de como é difícil." "Para mim também está sendo difícil", ela admitiu, o rosto vermelho. Aquela não foi a única vez. A tensão sexual entre eles crescia a cada encontro. Era uma tortura doce, um jogo perigoso, onde ambos testavam seus próprios limites constantemente. Giovanna se pegava pensando em Marco de formas que a deixavam envergonhada. Sonhava com ele à noite, acordava inquieta e o corpo pedindo por algo que ela não sabia exatamente o que era. Marco também sofria visivelmente. Certa tarde no escritório, Giovanna entrou na sala dele para entregar uns documentos e o encontrou com a gravata afrouxada, os primeiros botões da camisa abertos, molhando o rosto com água gelada. "Você está bem?" ela perguntou preocupada. Ele a olhou e sorriu de forma cansada. "Estou. É só que você está linda hoje com esse vestido, e eu fico pensando em coisas que não deveria pensar durante o horário de trabalho." Giovanna sentiu as pernas bambas. "Marco, eu sei, desculpa, vou me controlar." Ele voltou para trás da mesa, colocando uma distância segura entre eles. "Mas você poderia considerar usar roupas mais... menos... Ah, esquece.
Use o que você quiser. Eu que preciso aprender a me controlar. Ela riu, mas por dentro estava tão afetada quanto ele. A situação ficou ainda mais complicada quando a família de Giovanna conheceu Marco. O almoço de domingo na casa dos pais dela se tornou tradição. Marco conquistou todos rapidamente. Ajudava a mãe dela na cozinha, conversava sobre futebol com o pai, brincava com os sobrinhos pequenos. Ele se encaixou na família como se sempre tivesse feito parte dela. Esse rapaz é especial, filha, a mãe de Giovanna comentou enquanto lavavam a louça juntas. Dá pra ver que ele te ama de verdade. Eu também amo ele, mãe. Então, o que estão esperando? A mãe sorriu de forma marota. No meu tempo, a gente noivava rápido. Giovanna sentiu o rosto pegar fogo. Mãe, a gente ainda está se conhecendo melhor. O suficiente para saber se é a pessoa certa ou não, eu acho. Naquela noite, depois que Marco deixou Giovanna em casa, ela ficou pensando nas palavras da mãe. Será que já era tempo suficiente? Ela sabia que amava Marco, sabia que queria passar o resto da vida com ele, mas também sabia que tinha um plano, e esse plano incluía esperar até o casamento. O problema era que cada vez mais esse plano parecia impossível de cumprir. Cada beijo, cada toque, cada olhar carregado de desejo tornava tudo mais difícil. Giovanna se sentia dividida entre o que sempre acreditou e o que seu corpo e coração pediam agora. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Manuela. Manu, preciso conversar com você. Estou confusa sobre tudo. A resposta veio quase instantânea. Sobre sexo? Gi, é normal sentir desejo pela pessoa que você ama. Não precisa se sentir mal por isso. Mas eu sempre disse que ia esperar até casar. Não quero quebrar essa promessa comigo mesma. Então conversa com ele. Fala o que você está sentindo. Vocês vão encontrar um jeito de lidar com isso juntos. Giovanna jogou o celular na cama e se deitou, olhando para o teto. Manuela tinha razão. Ela precisava conversar com Marco sobre isso. Porque se continuassem daquele jeito, mais cedo ou mais tarde um dos dois ia ceder. E Giovanna não tinha certeza se seria capaz de controlar seus próprios desejos por muito mais tempo. O corpo dela gritava por Marco. O coração dela pertencia a Marco. E pela primeira vez na vida, Giovanna Neres estava seriamente considerando mudar os planos que fez para si mesma. Marco planejou uma noite especial para comemorar o relacionamento deles. Ele passou a tarde inteira preparando o apartamento. Velas espalhadas pela sala, pétalas de rosas no chão, uma playlist com as músicas favoritas de Giovanna tocando baixinho. Na cozinha, preparou pessoalmente o jantar. Risoto de fungo, o prato preferido dela, e um bolo de chocolate para a sobremesa. Quando Giovanna chegou às 7 da noite, ficou boquiaberta com a cena. Marco, isso está incrível. Você merece. Ele a puxou para um beijo suave. Merece isso e muito mais. O jantar foi perfeito. Eles conversaram sobre tudo. Planos para o futuro, viagens que queriam fazer juntos, sonhos que compartilhavam. Marco falou sobre expandir os negócios e Giovanna sobre o curso de administração que queria fazer. Entre um assunto e outro, trocavam olhares apaixonados e sorrisos cúmplices. Eu nunca fui tão feliz na minha vida, Marco confessou, segurando a mão dela sobre a mesa. Você transformou tudo para mim, Giovanna. Me fez acreditar que o amor verdadeiro existe. Eu também sou feliz com você, mais do que imaginei que fosse possível. Depois da sobremesa, foram para o sofá. Marco colocou um filme, mas nenhum dos dois prestava realmente atenção na tela. Estavam mais interessados um no outro, nos beijos que começavam inocentes, mas rapidamente se intensificavam. As mãos de Marco acariciavam as costas de Giovanna por cima da blusa de seda que ela usava. Ela sentia cada toque como uma corrente elétrica percorrendo sua espinha. Os beijos ficaram mais urgentes, mais necessitados. Marco mordiscou levemente o lábio inferior dela e Giovanna soltou um gemido baixo que fez o corpo dele inteiro se tensionar. Giovanna, ele sussurrou contra os lábios dela, a voz rouca e carregada de desejo. Você me deixa louco. Você também me deixa, ela admitiu, puxando-o para mais perto. Marco a deitou no sofá com cuidado, posicionando-se sobre ela.
O peso do corpo dele era reconfortante e excitante ao mesmo tempo. Ele beijou seu pescoço, descendo lentamente pela linha do maxilar até o colo. Giovanna arqueou as costas involuntariamente, sentindo ondas de prazer que nunca tinha experimentado antes. As mãos dele subiram pela lateral do corpo dela, mais ousadas do que nunca. Quando chegaram perto dos seios, Giovanna segurou o pulso dele, mas não para parar. Ela guiou a mão dele para onde queria, mostrando que estava tudo bem, que ela queria aquilo tanto quanto ele. Marco gemeu baixinho, beijando-a com mais intensidade. Os dedos dele acariciavam por cima da blusa, provocando, testando limites. Giovanna sentia o corpo inteiro em chamas, cada terminação nervosa hipersensível ao toque dele. "Posso tirar?" ele perguntou, os dedos nos botões da blusa dela. Giovanna assentiu, incapaz de formar palavras. Marco desabotoou a blusa lentamente, revelando o sutiã de renda branca que ela usava. Os olhos dele escureceram de desejo ao vê-la. "Você é linda demais." Ele murmurou, beijando a pele exposta do colo dela. As mãos de Giovanna foram para os botões da camisa dele, abrindo-os com dedos trêmulos. Quando a camisa caiu no chão, ela pôde finalmente tocar a pele quente dele, sentir os músculos definidos sob suas palmas. Marco estremeceu com o toque. Eles continuaram se beijando, as mãos explorando, os corpos se pressionando. A respiração de ambos estava pesada, descompassada. Giovanna sentia algo duro pressionando contra sua coxa, e um calor intenso se espalhou por todo o corpo dela ao perceber o quanto Marco a desejava. "Marco", ela ofegou quando ele beijou um ponto sensível logo abaixo da orelha. Eu quero... "O quê?" "Me diz o que você quer, amor." A voz dele era puro pecado. "Você. Eu quero você." Marco parou imediatamente, afastando-se um pouco para olhar nos olhos dela. "Tem certeza?" "Giovanna, você precisa ter certeza absoluta." "Eu tenho. Eu te amo." "Eu quero isso." As palavras saíram sem hesitação. Ele a beijou novamente, mais profundamente. As mãos dele foram para o botão da calça dela, abrindo-o lentamente. Giovanna levantou os quadris para ajudá-lo a tirar a peça. Agora estava apenas de calcinha e sutiã, vulnerável e exposta, mas sentindo-se segura nos braços dele. Marco também tirou a calça, ficando apenas de cueca. Giovanna podia ver claramente o quanto ele a desejava e sentiu uma mistura de nervosismo e excitação. Ele se posicionou entre as pernas dela novamente, os corpos praticamente nus se pressionando. Giovanna podia sentir tudo, cada centímetro dele contra ela. Era intenso, avassalador, e ela queria mais. As mãos de Marco foram para as costas dela, procurando o fecho do sutiã. Ele já estava quase abrindo quando subitamente parou. Ficou imóvel sobre ela, a respiração ainda pesada, o corpo tenso. "Marco!" Giovanna chamou, confusa. Ele fechou os olhos com força, como se estivesse travando uma batalha interna. Então, lentamente, se afastou e sentou no sofá, esfregando o rosto em um gesto de frustração profunda. "Não podemos. Não posso fazer isso com você." Giovanna sentou-se também, puxando uma almofada para cobrir o corpo. "Por quê?" "Eu disse que quero. Eu tenho certeza." "Eu sei que você acha que quer agora, mas e amanhã? E depois de amanhã?" Ele se virou para ela, os olhos brilhando com emoção. "Giovanna, você passou a vida inteira planejando que sua primeira vez seria especial, que seria depois do casamento. Eu não vou ser o cara que faz você abandonar seus sonhos num momento de paixão. Mas é diferente agora. Eu te amo. Isso já é especial." "Não é o suficiente." Marco pegou a blusa dela do chão e a entregou com delicadeza. "Você merece mais do que isso. Merece ter sua primeira vez exatamente do jeito que sempre sonhou." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Giovanna. "Você não me quer?" "Não me querer?" Ele riu sem humor. "Giovanna, eu nunca quis ninguém tanto na minha vida. Está me matando ter que parar agora. Mas eu te respeito demais para deixar você fazer algo que pode se arrepender depois." Ela vestiu a blusa com dedos trêmulos.
E se eu não me arrepender? E se você se arrepender? Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, limpando as lágrimas com os polegares. Eu não conseguiria viver com isso. Não conseguiria viver sabendo que fui eu quem fez você desistir de algo tão importante. Marco inspirou devagar antes de continuar. Sabe o que eu quero? Eu quero fazer as coisas do jeito certo. Quero te pedir em casamento. Quero que você seja minha esposa. E aí sim, na nossa lua de mel, a gente vai ter nossa primeira vez juntos. Vai ser perfeito, especial, exatamente como você sempre sonhou. Giovanna soluçou, emocionada demais para falar. Eu também vou esperar, Giovanna. Não só por você, mas por nós dois. Porque eu quero que esse momento seja inesquecível para nós dois. Quero que seja o começo da nossa vida juntos como marido e mulher. Ela se jogou nos braços dele, chorando contra o peito nu. Marco a abraçou com força, beijando o topo da cabeça dela. Você tem certeza? Ela perguntou entre soluços. Porque vai ser difícil, muito difícil. Eu sei, mas vai valer a pena, eu prometo. Eles ficaram abraçados por longos minutos, apenas sentindo a presença um do outro, os corações batendo no mesmo ritmo. Quando Giovanna finalmente se acalmou, olhou para Marco com olhos vermelhos mais brilhantes. Eu te amo tanto, tanto que nem consigo explicar. Eu também te amo, mais do que tudo nessa vida. Ele beijou a testa dela com ternura. E vou provar isso para você todos os dias, até que você seja minha esposa. 2 meses se passaram desde aquela noite no apartamento de Marco. A decisão de esperar até o casamento havia fortalecido ainda mais o relacionamento deles. Eles conversavam sobre tudo abertamente. Compartilhavam sonhos e medos. Construíam planos para o futuro juntos. Marco já não era apenas o namorado de Giovanna. Ele era seu melhor amigo, seu confidente, seu porto seguro. Numa sexta-feira à tarde, Marco entrou na sala de Giovanna no escritório com um sorriso misterioso no rosto. Arruma uma mala para o fim de semana. A gente vai viajar. Giovanna levantou os olhos dos documentos que estava revisando. Viajar? Marco, eu tenho trabalho para fazer. Você mesmo me pediu esses relatórios para segunda-feira. Eu sou seu chefe. Estou te dando folga. Ele piscou de forma brincalhona. E como seu namorado, estou te convidando para um fim de semana na praia. Não aceito não como resposta. Ela riu, balançando a cabeça. Você é impossível. Mas você me ama assim mesmo? Infelizmente, sim. No sábado pela manhã, eles pegaram a estrada em direção ao litoral. Marco havia alugado uma casa de praia exclusiva, longe de tudo e de todos. Era um lugar paradisíaco, com areia branca, mar azul cristalino e muito silêncio. Exatamente o que precisavam. Passaram o dia aproveitando a praia, nadando, rindo, brincando como 2 crianças. Giovanna nunca tinha visto Marco tão relaxado e feliz. Ele a perseguia pela areia, pegava ela no colo e ameaçava jogar no mar enquanto ela gritava e ria ao mesmo tempo. Quando o sol começou a se pôr, Marco disse que tinha uma surpresa. Ele vendou os olhos de Giovanna e a guiou pela areia, segurando sua mão firmemente. Você está me assustando. Para onde estamos indo? Ela perguntou, tentando espiar por baixo da venda. Sem espiar. Mais alguns passos. Pronto. Chegamos. Quando Marco tirou a venda, Giovanna ficou sem palavras. À sua frente havia uma mesa linda decorada bem na areia, iluminada por centenas de velas que formavam um caminho até ela. Pétalas de rosas vermelhas estavam espalhadas por todo o lugar. Uma garrafa de champanhe esperava em um balde de gelo, e 2 pratos cobertos aguardavam sobre a mesa. Marco, isso está... Ela não conseguiu terminar a frase, a emoção tomando conta. Perfeito? Espero que sim, porque você merece perfeição. Ele a guiou até a cadeira e a ajudou a se sentar antes de ocupar seu próprio lugar. O jantar foi delicioso, mas Giovanna mal conseguia comer. Sentia que algo importante estava prestes a acontecer. Marco estava nervoso. Ela percebia pelos pequenos gestos. A forma como ele mexia no copo, como olhava para ela e sorria de forma meio boba, como inspirava profundamente de vez em quando. Giovanna, tem algo que eu preciso te dizer. Marco se levantou da cadeira quando terminaram a sobremesa.
O coração dela acelerou. O quê? Lembra daquele dia, meses atrás, quando ouvi sem querer sua conversa com a Manuela? Ele começou a caminhar em sua direção. Naquele momento, minha vida mudou por completo. Porque eu percebi que tinha encontrado alguém especial. Alguém que não se deixa influenciar pelo mundo, que tem princípios, que sabe o que quer. Giovanna sentiu os olhos marejarem. Nos meses que se seguiram, eu tentei de tudo para conquistar você. E você me fez trabalhar duro, me fez provar que eu era sincero, me desafiou a ser uma pessoa melhor. Ele sorriu, lembrando. E eu amei cada segundo disso, porque você não facilitou, você me mostrou que eu precisava merecê-la. Marco, quando finalmente você aceitou me dar uma chance, eu prometi que ia respeitar você, seus valores, seus sonhos. E eu cumpri essa promessa. Às vezes foi difícil, às vezes pensei que não ia conseguir, mas cada dia ao seu lado valeu cada segundo de espera. Marco se ajoelhou na areia bem na frente dela. Giovanna levou as mãos à boca, lágrimas já escorrendo livremente pelo rosto. Giovanna Neres, você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Você é forte, determinada, linda por dentro e por fora. Você me faz querer ser um homem melhor, me faz acreditar no amor verdadeiro, me faz sentir completo. Ele tirou uma caixinha de veludo do bolso e a abriu, revelando um anel de noivado deslumbrante. Um diamante solitário cintilava à luz das velas. Eu não quero passar um dia sequer da minha vida sem você ao meu lado. Quero acordar todos os dias te vendo dormir. Quero construir uma família com você. Quero envelhecer ao seu lado. Quero ser seu marido, seu companheiro, seu melhor amigo para sempre. A voz dele tremeu de emoção. Casa comigo, Giovanna? Me faz o homem mais feliz do mundo e aceita ser minha esposa. Giovanna mal conseguia ver através das lágrimas. Seu coração batia tão forte que ela achava que ia explodir. Aquele era o momento que sonhara a vida inteira, mas nunca imaginou que seria tão perfeito, tão intenso, tão real. Sim, ela gritou, pulando da cadeira e se jogando nos braços dele. Sim, sim, 1000 vezes sim. Marco a pegou no colo, girando com ela enquanto ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Ele a colocou de volta no chão com delicadeza e pegou o anel da caixinha, deslizando-o no dedo dela. Encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito sob medida. Eu te amo tanto, Marco Almeida, tanto que dói. Eu também te amo, minha futura esposa. Ele a puxou para um beijo apaixonado, selando a promessa que acabavam de fazer um ao outro. Eles se beijaram sob o céu estrelado, com o som das ondas ao fundo e o cheiro do mar no ar. Era perfeito, era mágico. Era o começo de uma nova fase de suas vidas. Quando finalmente se separaram, Giovanna olhou para o anel em seu dedo, ainda sem acreditar que aquilo era real. Quando você quer casar? Marco perguntou, segurando-a pela cintura. Ontem, ela brincou, fazendo-o rir. Que tal em 3 meses? Dá tempo de organizar tudo do jeito que você sempre sonhou. 3 meses parece perfeito. Eles voltaram para a mesa e passaram horas conversando sobre o casamento, sobre a vida que construiriam juntos, sobre os filhos que teriam um dia. Marco segurava a mão esquerda dela o tempo todo, brincando com o anel, como se precisasse confirmar que aquilo era real. Você sabe que minha mãe vai pirar quando souber, né? Giovanna comentou, rindo. Eu já pedi a bênção do seu pai. Foi logo depois que comecei a planejar esse fim de semana. Você fez isso? Giovanna ficou emocionada novamente. E o que ele disse? Disse que eu era um homem de sorte e que cuidasse bem da filha dele. Prometi que cuidaria com minha vida. Quando voltaram para a casa, já passava da meia-noite. Eles se deitaram na cama, apenas se abraçando, sentindo a presença um do outro. 3 meses, Marco sussurrou no escuro. Em 3 meses, você vai ser minha esposa. Eu mal posso esperar. Eu também não, mas vai valer a pena. Nossa primeira noite como marido e mulher vai ser inesquecível. Giovanna sorriu contra o peito dele. Eu sei que vai. E enquanto adormeciam abraçados, ambos sonhavam com o futuro que estavam prestes a começar juntos. Um futuro cheio de amor, respeito, companheirismo e felicidade. Um futuro que valia cada segundo de espera.
Os 3 meses passaram voando em meio aos preparativos do casamento. Giovanna escolheu cada detalhe com carinho. As flores brancas que decorariam a igreja, o vestido de noiva com renda delicada que a fazia se sentir uma princesa, o menu do jantar que agradaria todos os convidados. Marco participava de tudo, opinando quando ela pedia e concordando quando ela já tinha certeza. O importante para ele era vê-la feliz. Manuela foi escolhida como madrinha e ficou responsável por organizar o chá de cozinha. Dona Teresa chorava de emoção cada vez que falavam sobre o casamento, repetindo que sempre sonhara em ver o filho encontrar o amor verdadeiro. Os pais de Giovanna estavam radiantes, orgulhosos da filha e do genro que ganharam. Finalmente chegou o grande dia. Giovanna acordou cedo na casa dos pais, com borboletas no estômago e o coração disparado. Manuela estava lá para ajudá-la a se arrumar. "Você está pronta para isso?" Manuela perguntou enquanto ajeitava o véu de Giovanna. "Mais do que pronta. Estou pronta desde o dia que conheci ele. Mesmo quando você jurava que ele era só um chefe conquistador?" Manuela provocou rindo. "Mesmo quando eu jurava isso, acho que meu coração sempre soube, antes da minha cabeça aceitar." Quando Giovanna se olhou no espelho, mal reconheceu a mulher que via. O vestido caía perfeitamente em seu corpo. Os cabelos estavam presos em um coque romântico com alguns fios soltos emoldurando o rosto. A maquiagem realçava seus olhos castanhos. Ela estava linda e sabia disso. Na igreja, Marco esperava ansioso no altar. Ele ajeitava a gravata pela 10ª vez quando seu padrinho, o melhor amigo desde a infância, colocou a mão em seu ombro. "Relaxa, cara. Ela vai aparecer." "Eu sei. É que não consigo acreditar que isso está realmente acontecendo. Que ela vai ser minha esposa." A música começou a tocar e todos os convidados se levantaram. As portas da igreja se abriram e lá estava ela, no braço do pai, caminhando lentamente em sua direção. Marco sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ela estava absolutamente deslumbrante, mais bonita do que ele jamais tinha visto, e vinha em direção a ele para se tornar sua esposa. Quando Giovanna chegou ao altar e o pai a entregou a Marco, ele segurou as mãos dela com firmeza, como se nunca mais fosse soltá-las. "Você está perfeita", ele sussurrou, a voz embargada. "Você também está lindo." A cerimônia foi emocionante. Eles trocaram votos que escreveram pessoalmente, prometendo amor eterno, companheirismo, respeito e fidelidade. Prometeram ser um para o outro em todos os momentos, nos bons e nos ruins, na saúde e na doença. E quando o padre finalmente disse que podiam se beijar, Marco puxou Giovanna para seus braços e a beijou com tanto amor e paixão que os convidados aplaudiram entusiasmados. "Eu te amo, minha esposa." Marco sussurrou contra os lábios dela. "Eu te amo, meu marido." A festa foi linda e animada. Eles dançaram a valsa, cortaram o bolo, conversaram com todos os convidados, mas o tempo todo trocavam olhares carregados de promessas, contando os minutos até finalmente ficarem sozinhos. Quando finalmente conseguiram escapar da festa, já passava da meia-noite. Marco havia reservado a suíte presidencial do melhor hotel da cidade. Ao entrarem no quarto, Giovanna ficou impressionada com a decoração romântica. Velas por toda parte, pétalas de rosas na cama, champanhe gelado esperando por eles. "Está nervosa?" Marco perguntou, abraçando-a por trás e beijando seu pescoço. "Um pouco. E você?" "Também. Mas é um nervosismo bom." Ele a virou para encará-lo. "Giovanna, a gente não precisa fazer nada hoje se você não estiver pronta. Podemos esperar mais." Ela sorriu, tocando o rosto dele com carinho. "Eu esperei a vida inteira por esse momento. Por você. Estou mais do que pronta." Marco a beijou devagar, saboreando cada segundo. As mãos dele foram para o zíper do vestido de noiva, baixando-o lentamente. O vestido caiu no chão em um sussurro de tecido, revelando a lingerie branca delicada que ela usava por baixo. "Você é a coisa mais linda que eu já vi", ele murmurou, os olhos percorrendo cada centímetro do corpo dela. Giovanna tirou o paletó dele, depois a gravata, desabotoou a camisa com dedos que tremiam um pouco. Quando ele ficou sem camisa,
Ela deslizou as mãos pelo peitoral definido, sentindo o coração dele batendo acelerado sob suas palmas. Marco a pegou no colo e a levou até a cama, deitando-a com cuidado sobre os lençóis macios. Ele se posicionou ao lado dela, apoiando-se em um cotovelo enquanto a outra mão acariciava seu rosto, seu pescoço, seus ombros. Se eu fizer algo que te deixe desconfortável, me avisa. Prometo que vou devagar. Eu confio em você, Marco. Totalmente. Os beijos começaram suaves, mas logo se tornaram mais intensos, mais necessitados. As mãos exploravam com liberdade agora, sem barreiras, sem limitações. Marco tirou o sutiã dela e ficou alguns segundos apenas admirando, fazendo Giovanna corar sob o olhar intenso dele. Perfeita. Ele sussurrou antes de beijá-la novamente. Ele foi incrivelmente cuidadoso, atencioso a cada reação dela. Suas mãos e boca exploravam o corpo dela de formas que a faziam arquear e gemer baixinho. Giovanna sentia ondas de prazer que nunca tinha experimentado, sensações novas e avassaladoras. Quando finalmente estavam nus, Marco parou e olhou nos olhos dela mais uma vez. Tem certeza? Absoluta. Ele se posicionou entre as pernas dela, beijando-a profundamente enquanto se unia a ela lentamente, dando tempo para o corpo dela se ajustar. Giovanna sentiu um desconforto inicial, mas Marco foi tão gentil, tão paciente, que logo o desconforto deu lugar a algo diferente. Eles se moviam juntos em perfeita sincronia, os corpos se encaixando como peças de um quebra-cabeça. Marco sussurrava palavras de amor no ouvido dela, dizendo o quanto a amava, o quanto era especial estar com ela daquele jeito. Giovanna se agarrava a ele, sentindo emoções tão intensas que as lágrimas escorriam pelo rosto. Eu te amo, ela repetia como um mantra. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Mais do que tudo. Quando atingiram o ápice juntos, foi como se o mundo inteiro explodisse em cores. Giovanna gritou o nome dele, sentindo-se plena pela primeira vez na vida. Marco a segurou com força, tremendo de emoção e prazer. Depois, ficaram abraçados entre os lençóis bagunçados, os corações ainda acelerados, os corpos entrelaçados. Marco beijava o topo da cabeça dela repetidamente, as mãos acariciando suas costas em movimentos suaves. Valeu a pena esperar? Ele perguntou, com um sorriso brincalhão. Giovanna ergueu o rosto para olhá-lo, os olhos brilhando de felicidade. Valeu cada segundo. Foi perfeito, Marco. Exatamente como eu sempre sonhei. Para mim também foi perfeito, porque foi com você, porque foi com amor, porque foi como marido e mulher. Eles conversaram por horas, relembrando toda a jornada até ali, desde o dia da chamada que mudou tudo, passando pelas tentativas de Marco de conquistá-la, pelo ciúme que Giovanna sentiu ao ver Rebeca, pelo pedido de namoro no carro, pela tensão crescente entre eles, pela decisão de esperar, pelo pedido de casamento na praia, até aquela noite mágica. Sabe o que eu mais amo em nós? Giovanna disse, traçando círculos preguiçosos no peito dele. É que a gente construiu uma base sólida. Não foi só atração física, foi respeito, foi amizade, foi cumplicidade. E por isso eu sei que vai durar para sempre. Vai durar para sempre, Marco concordou, beijando-a novamente. Porque eu vou passar o resto da minha vida te amando, te respeitando e te fazendo feliz. E eu vou passar o resto da minha vida retribuindo tudo isso. Enquanto o sol começava a nascer lá fora, pintando o céu de tons rosados e alaranjados, Marco e Giovanna adormeceram abraçados, seus corpos entrelaçados, seus corações batendo no mesmo ritmo. Eles tinham toda uma vida pela frente, cheia de desafios e alegrias, mas estavam prontos para enfrentar tudo juntos, porque o amor deles era real, era verdadeiro, era para sempre. E aquela noite perfeita foi apenas o começo de uma história de amor que duraria a vida inteira. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.